Pessoal, estamos quase chegando ao fim da nossa disciplina. Espero ter, de alguma forma, contribuído para o conhecimento de vocês. Essa será a nossa última aula, mas estarei aí com vocês nos fóruns e nas atividades. E se precisarem tirar alguma dúvida, conte comigo. Vamos então para mais uma aula. Vem comigo? O que vocês estão pensando ao chegar até aqui? Será que vocês têm algum questionamento a ser feito? Penso que sim, uma vez que muitos agora estão pensando por que fazer uma pós-graduação em ensino de filosofia para o ensino médio, já que podemos não ter mais a filosofia como disciplina independente no currículo do ensino médio? Alguns devem ter pensado isso, desistir ou continuar. Bom, meus caros colegas, ainda assim, esse curso será importante para vocês. Sabemos que em uma sociedade que privilegie mais as técnicas do que a reflexão filosófica, ainda tem um grande caminho para seguir. O conhecimento nunca é demais e aprender continua sendo o melhor a se fazer em qualquer circunstância. Por isso, não desanime diante da aparência que hoje é colocada como desafio. Espero que as interrogações que foram feitas no decorrer dessa disciplina ainda estejam aí com vocês. Vou começar hoje essa aula voltando às origens da filosofia. Na verdade, a origem da filosofia, que é, na verdade, considerada propriamente um projeto educativo, ou como se dizia na Grécia clássica, uma paideia. Trago aqui esse livro. Muitos já estudaram e tiveram a oportunidade de estudá-lo. Ele fala sobre a formação dos gregos e este contribuiu e também contribui para a formação e educação do Ocidente. Muito do que está nessa obra influenciou e influencia as escolas até hoje e alguns modelos educacionais aprendidos dentro da academia. Os filósofos gregos também buscaram uma técnica, ou seja, uma técnica pela qual os seus ensinamentos pudessem chegar aos seus ouvintes. Essa técnica foi chamada pelos gregos de pedagogia. A palavra pedagogia não é nova para vocês, temos muitos pedagogos aí, deriva de dois vocábulos gregos, paidos, criança, e ago, agen, que significa conduzir, agir. Logo, o paidos, ago, ou pedagogo, tem o papel de conduzir, guiar e educar as crianças. Então, o pedagogo tem uma missão muito importante, porque vão formar o cidadão de amanhã. E é deles a formação da sociedade vindoura. E se algo der errado? Bom, isso estamos vendo hoje na política. Por outro lado, estamos vendo jovens lutando e buscando mudança. Isso significa que muitos tiveram boa formação política e se formaram como cidadãos ativos e participativos dentro da democracia. Voltemos à Grécia. A paideia era a formação do homem grego. Antes da paideia, a formação do homem era de caráter individual. Depois da paideia, já no século V a.C., a formação do homem exigia a formação também como cidadão. Assim, era preciso aprender algumas artes, como a música, a gramática, a ginástica, e após completarem 16 anos, aí sim, eles se afastavam dos pedagogos para entrar no ginásio, mas continuavam com a educação física, porque o corpo e a mente precisavam estar em harmonia e também aprendiam, junto aos mais velhos, a sabedoria e a arte de discutir ideias. Depois dos 20 anos, os jovens iam
para o serviço militar. A formação dos gregos tem como exemplo a educação levada pelo grande filósofo Sócrates, que trouxe à filosofia o caráter educativo e formativo do ser, levando aos jovens atenienses uma formação moral, a busca pelas virtudes, o entendimento sobre a política, sobre a vida social, o conhecimento sobre a mente e uma visão da ciência, hoje chamada, por exemplo, como psicologia. Sócrates foi um grande psicólogo. Com ele veio os primeiros passos, porque foi ele que trouxe à filosofia a busca pelo entendimento do ser, ou seja, entender o homem enquanto ser humano. Foi o pensador da alma e do corpo. Abriu a mente dos jovens atenienses para serem críticos e não aceitar a imposição das leis, mas que essas deveriam ser esclarecidas e entendidas se realmente fossem necessárias. Sócrates contrariou os atenienses, pois não era politeísta, não acreditava nos deuses que os gregos acreditavam. Sócrates acreditava em um só Deus, um Deus único, tanto que quando foi condenado e julgado à morte, Sócrates pediu aos seus amigos para não chorar por ele, que ele não estava morrendo, mas retornando à sua casa e lá ninguém iria julgá-lo por falar a verdade. E ele podia continuar com os seus ensinamentos. E aqui, onde ele estava, o importante era fazer o bem e não ser injusto e também não negar a existência de um só Deus. Sócrates, antes de morrer, disse: se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer teriam canceladas todas as maldades, não apenas do seu corpo, mas também de sua alma. Ele acreditava na imortalidade da alma. Sócrates foi, depois de sua morte, já no início da Idade Média, considerado a ponte entre a filosofia pagã e o cristianismo. Com Sócrates, iniciou os princípios que mais tarde viriam a ser ensinados por Jesus Cristo. Vejam que o pensamento filosófico é uma parte inevitável da existência humana. Quase todo mundo já ficou intrigado ao longo do tempo por questões essencialmente filosóficas, como o que a vida quer dizer? Eu tive uma existência antes de eu nascer? E existe vida após a morte? A maioria das pessoas também tem algum tipo de filosofia, no sentido de uma perspectiva pessoal sobre a vida. Mesmo uma pessoa que afirma que, considerando questões filosóficas, é um desperdício de tempo, está expressando o que é importante, que vale a pena ou valioso. Ao estudar filosofia, as pessoas podem esclarecer o que elas acreditam e podem ser estimuladas a pensar sobre questões de elevado teor. O estudo da filosofia vem proporcionar que uma pessoa tenha condições de estudar filósofos do passado para descobrir o que e por que eles pensavam, como eles fizeram e que valor seus pensamentos tinham em sua própria vida. Há pessoas que simplesmente gostam de ler os grandes filósofos, especialmente aqueles que também foram grandes escritores. Grandes filósofos deixaram grandes contribuições para o crescimento e desenvolvimento da humanidade. Por isso, a filosofia é muito importante. A filosofia deve e tem enorme influência na nossa vida cotidiana. A própria língua que nós falamos utiliza a classificação de termos derivados da filosofia. Por exemplo, as classificações de substantivo e verbo envolvem a ideia filosófica de que existe uma diferença entre coisas e ações. Se perguntarmos qual é a diferença, estamos começando aí uma investigação filosófica. Cada instituição da sociedade é baseada em ideias filosóficas.
visto serem estas embasadas sobre a égide das leis, como é o caso do governo, a religião, a família, o casamento, a indústria, negócios ou educação. Diferenças filosóficas levaram à derrubada de governos, mudanças drásticas nas leis e à transformação dos sistemas econômicos inteiros. Tais mudanças ocorreram porque as pessoas envolvidas tinham certas crenças sobre o que é importante, verdadeiro, real e significativo, e sobre como a vida deve ser coordenada. Sistemas de ensino seguem as ideias filosóficas de uma sociedade sobre o que deve ser ensinado às crianças, traçando o objetivo e finalidade para tal ensino. As sociedades democráticas salientam que as pessoas aprendem a pensar e fazer escolhas para si mesmas. Sociedades não democráticas desencorajam tais atividades e querem que os seus cidadãos entreguem e subjuguem os seus próprios interesses aos do Estado. Os valores e habilidades ensinadas pelo sistema educacional de uma sociedade, portanto, refletem ideias filosóficas do que é importante para a própria sociedade. E para entender melhor o processo de educação, vamos compreender a teoria de Platão e de Aristóteles. Vamos voltar sobre a questão do conhecimento e suas formas no que diz respeito sobre como saber o que é verdade ou o que é falso. Platão e Aristóteles introduziram na filosofia a ideia de que existem diferentes maneiras de conhecer os graus de conhecimento e que esses graus se distinguem pela ausência ou presença do verdadeiro, pela ausência ou presença do falso. Platão distingue 4 formas ou graus de conhecimento que vão do grau inferior ao superior: a crença, opinião, raciocínio e intuição intelectual. Para Platão, os 2 primeiros graus, crença, opinião, devem ser afastados da filosofia. São conhecimentos ilusórios ou das aparências. Somente os 2 últimos devem ser considerados válidos: raciocínio e intuição intelectual. Platão, o primeiro exemplo do conhecimento puramente intelectual e perfeito, encontra-se na matemática, cujas ideias nada devem aos órgãos dos sentidos e não se reduzem a meras opiniões subjetivas. O conhecimento matemático seria a melhor preparação do pensamento para chegar à intuição intelectual das ideias verdadeiras que constituem a verdadeira realidade. Platão diferencia e separa radicalmente 2 formas de conhecimento: o conhecimento sensível, crença e opinião. O conhecimento sensível alcança a mera aparência das coisas. O conhecimento intelectual, que é o raciocínio e intuição, afirmando que somente o segundo alcança o ser e a verdade. O conhecimento intelectual alcança a essência das coisas, as ideias. Aristóteles distingue 7 formas ou graus de conhecimento: sensação, percepção, imaginação, memória, raciocínio e intuição. Esses 2 últimos, ele se assemelha a Platão. Ao contrário de Platão, nosso conhecimento vai sendo formado e enriquecido por acumulação de informações trazida por todos os graus, de modo que, em lugar de uma ruptura entre o conhecimento sensível e o intelectual, Aristóteles estabelece uma continuidade entre eles. A separação se dá entre os 6 primeiros graus e o último, ou a intuição, que é puramente intelectual.
ou em um ato do pensamento puro. A distinção dos campos do conhecimento verdadeiro, sistematizados por Aristóteles em 3 ramos, são eles: teorético, prático, técnico, poéticas. O teorético, ele é referente aos seres que apenas podemos contemplar ou observar, sem agir sobre eles ou neles interferir. O prático é referente às ações humanas, à ética, política e economia. O técnico, poéticas, referente à fabricação e ao trabalho humano, que pode interferir no curso da natureza, criar instrumentos ou artefatos, medicina, artesanato, arquitetura, poesia, retórica, entre outros. Falar da importância do ensino da filosofia é pensar na luta pela autonomia do pensar, é procurar uma mudança cultural, mudança de visão do mundo e mais mudanças de paradigmas. É através da educação que podemos educar, orientar, acompanhar, nortear, mas o mais importante, fazer com que o indivíduo coloque para fora as potencialidades que se encontram dentro dele. Como fazia Sócrates através da maiêutica, a forma que ele encontrou de trazer a luz ao conhecimento. O parir das ideias. Com a filosofia, podemos ter a experiência dos pensamentos filosóficos. É como poder movimentar a construção do conhecimento de forma crítica, as questões do cotidiano, onde o indivíduo pode refletir sobre suas ações, sua vida, seus sentimentos. Alguns pensadores, de alguma maneira, influenciaram a educação, como está no caderno didático, lá subdividido, vários temas. A visão de muitos filósofos, na tentativa de oferecer uma resposta plausível ao problema enfrentado, guiaram suas reflexões para um ou mais campos do saber. Na perspectiva desses pensadores, é bastante provável que o caminho para o conhecimento do homem e do mundo atual possa estar disseminado nos mais diversos campos da experiência humana. Muitas vezes percebemos que o estudante de filosofia é continuamente desestimulado a investigar os problemas filosóficos pelas aulas, porque, em sua maioria, são aulas de filosofia, são apenas expositivas, sem propiciar o debate, as quais não têm nenhum planejamento adequado para acontecer. Por isso, fica o desafio e cabe ao professor de filosofia instigar a reflexão, a argumentação e propor aulas com problemas filosóficos dentro do seu contexto atual, estimulando assim a criatividade dos alunos. A filosofia é bastante questionada enquanto disciplina. É necessário que os professores se conscientizem de que o seu ensino não deve ser considerado como conteúdo a mais a ser ensinado, mas uma disciplina a mais no currículo a ser ensinada. O ideal é que o professor que tem a responsabilidade de aplicar tal disciplina tenha em mente o quanto é necessário fazer com que os seus estudantes não fiquem dependentes dos chamados livros didáticos, dos ditos manuais, não desmerecendo aqui esse recurso, importante, nós sabemos, mas no sentido de não ser vicioso, para levar os alunos àquele famoso modelo de decorebas. Leu, decora, faz a prova. Ou seja, pensar e repetir as ideias dos autores. É preciso sair dessa prática tradicional, que é muito presente hoje nas escolas. Sabemos que não existe receita pronta para aplicar a filosofia. Não temos fórmulas. O que temos são mentes ansiosas por aprender. É recomendável que nós, professores, preocupemos com a melhor forma de aplicá-la. É importante priorizar práticas que favoreçam a formação de jovens
capazes de desenvolver seu próprio pensamento e crítica, formando cidadãos capacitados para enfrentar as diversas situações que poderão surgir em suas vidas, conscientizando que a filosofia é a disciplina fundamental na vida de todo ser humano, visto que proporciona a prática de análise, reflexão e crítica em benefício do encontro do conhecimento do mundo e do homem. Chegamos ao fim de nossa disciplina. Quero agradecer a participação de vocês nas aulas e continue participando até o fim. Não desistam ainda, temos um grande caminho pela frente. Ainda temos tempo para que a filosofia ocupe seu verdadeiro lugar no mundo. Bom, gente, obrigada de coração. Fica aqui o meu abraço.